E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz. E hoje a gente vai resolver uma questão da prova da AFA do ano de 2020, que fala o seguinte pra gente. A partir do instante t0, uma partícula com velocidade v0 é uniformemente acelerada. No instante t, a aceleração cessa e a partícula passa a se movimentar com velocidade constante v. Do instante 2t ao instante 4t, uma nova aceleração constante atua sobre a partícula de tal forma que, ao final desse intervalo, sua velocidade vale menos v. Nessas condições, a velocidade média da partícula no intervalo de 0 a 4t é igual a quanto? Gente, vamos entender a situação do que está acontecendo. Inicialmente, a gente tem um tempo t igual a 0, e uma partícula que ela começa a ser inicialmente acelerada, ela tem uma velocidade v0, e ela começa a desenvolver uma aceleração, que a gente não sabe o valor, ok? Depois, a gente tem um intervalo t aqui, onde essa velocidade ela muda para uma velocidade v, só que ele deixa de ter aceleração. E ele faz isso até um instante 2t. A partir do momento que ele tem um instante 2t, surge uma outra aceleração, que eu vou chamar de A2, e essa outra aceleração faz com que a velocidade mude de v para menos v. E ela muda para menos v quando o intervalo é 4t. Então, as coisas que a gente começa a procurar são o seguinte: para a gente poder calcular a velocidade média, a gente precisa calcular esse primeiro deslocamento, a gente precisa calcular esse segundo deslocamento aqui e esse terceiro deslocamento, que eu vou nomear de ΔS2 e ΔS3, respectivamente. Além disso, a gente precisa encontrar também as acelerações 1, vou chamar essa primeira aceleração de aceleração 1, e a aceleração 2, beleza? Então vamos lá. Vamos analisar trecho a trecho. A primeira aceleração é o que a gente quer calcular inicialmente. E para isso, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Para a gente poder encontrar essa aceleração, a gente pode usar a seguinte relação. V é igual a V0 mais AT. Então, agora a gente vai substituir os valores da velocidade inicial, da velocidade final, e vai descobrir o valor dessa aceleração. Bem, esses valores eles não vão mudar porque a gente está trabalhando com coisas literais. Então, a velocidade final é v, a velocidade inicial é v0, e a gente quer calcular essa aceleração aqui, e o intervalo de tempo é t. Dessa forma, a gente vai encontrar uma aceleração que vai ser o seguinte: você vai ter v menos v0, e esse t vai passar dividindo. Fazendo a continha, você vai encontrar essa aceleração aqui, ok? E esse valor a gente vai guardar para usar mais tarde. Que nesse caso vai ser para encontrar esse primeiro deslocamento aqui. Como que a gente vai fazer para encontrar esse primeiro deslocamento? Eu gosto de usar, quando a gente está falando de um movimento uniformemente variado, a equação de Torricelli, porque ela é mais simples no meu ponto de vista para encontrar o deslocamento. Até porque a equação de Torricelli ela é dada por v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Velocidade final é v final. Velocidade inicial é v inicial. Isso tudo ao quadrado mais 2 vezes a aceleração a gente acabou de calcular. E ela vale v menos v0 sobre t. E isso vai ser multiplicado pelo deslocamento 1 que a gente quer encontrar. Olha só, eu vou passar esse v0 para o outro lado diminuindo. A gente vai ter v ao quadrado menos v0 ao quadrado. E aí, a gente vai ter do outro lado o seguinte: 2 vezes esse termo aqui, ó, v menos v0 divididos por t, e isso tudo multiplicados por ΔS1. Agora, como que a gente vai fazer com isso aqui?
Bem, não tem muito jeito. Você vai passar esse delta t, esse t que está dividindo para o lado esquerdo, multiplicando. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí você vai ter v ao quadrado. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que senão vai ficar embolado. V ao quadrado menos V0 ao quadrado vezes t divididos. Eu vou passar isso aqui tudo dividindo. Então, a gente vai ter 2 vezes V menos V0. Você até poderia parar por aqui, mas você precisa lembrar que existe um produto notável e dá para deixar isso aqui mais de boa, mais tranquilo. Como assim, Luiz? A gente pode lembrar que a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Então, você pode usar isso para abrir essa relação dos termos ao quadrado aqui. Você vai ter esse ΔS da seguinte maneira. V mais V0 multiplicados por V menos V0 vezes o tempo divididos por 2 vezes V menos V0. E assim você vai encontrar o deslocamento 1. Dá para dar uma simplificada, ó, V menos V0, V menos V0. Você encontrará que o primeiro deslocamento vai ser ΔS1 igual a V mais V0 vezes T divididos por 2. Ok? Esse é o primeiro deslocamento. Agora a gente vai analisar o segundo deslocamento. Quando a gente for calcular o segundo deslocamento, ele não tem aceleração, a velocidade é constante. Então você pode usar a expressão do sorvete se você quiser. Ou, vamos usar a expressão do sorvete para resolver. Você tem que a expressão da função horária do movimento uniforme é S igual a S0 mais V vezes T. Como você quer calcular o deslocamento, você vai pegar essa posição inicial, passar para o outro lado diminuindo. Então, você vai ter ΔS, ok? ΔS2. Lembrando que ΔS é a posição final, menos a posição inicial, igual a velocidade que ele tem é V, e o tempo que passou foi de T a T2. Então, passou um intervalo de tempo que é 2T menos T. Logo, esse ΔS2 vai ser V vezes T. Ok? Agora a gente precisa calcular a aceleração do terceiro trecho. Como que a gente vai fazer para calcular esse último trecho que a gente vai precisar analisar agora? Novamente, a gente vai usar a função horária da velocidade, que ela já foi escrita aqui, ó, V igual a V0 mais a T. A gente vai usar a função horária da velocidade e a gente vai substituir os valores que a gente tem. Olha só, do 2t ao 4t, a velocidade inicial é v e a velocidade final é menos v. Então, vamos substituir isso. Velocidade final é menos v, velocidade inicial é v, mais a aceleração que você quer calcular, vezes o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo vai de 2t até 4t. Então, você pode fazer assim, ó. O intervalo de tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. E assim, se você fizer essa conta bonitinho, você vai ter menos V igual a vezes 2t. Menos V com menos V é menos 2V. Vou pegar esse 2t que está multiplicando, passar para o lado esquerdo dividindo. Então, você vai ter sobre 2t igual a. Logo, a sua aceleração vai ser menos V sobre T. Ok? Essa é a sua aceleração. A gente pode calcular o deslocamento do terceiro trecho. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar novamente a equação de Torricelli. E a gente sabe que a velocidade final é menos v. Ela vai ficar ao quadrado. Velocidade inicial é v ao quadrado. Mais 2 vezes a sua aceleração, que você acabou de calcular, que é menos v sobre t, vezes o deslocamento. 3. Olha só, se você estiver olhando com muita atenção,
você vai ver que esse v ao quadrado aqui, ele vai ficar positivo, né? Porque o termo está ao quadrado. Então, a gente vai ter v ao quadrado. Esse cara vai passar para o outro lado. Então, a gente vai ter v ao quadrado menos v ao quadrado igual a 2 vezes menos v sobre t vezes delta S3. Gente, olha só, esse termo aqui dá zero. E como esse termo dá zero, para esse produto todo ser zero, necessariamente você vai encontrar que o deslocamento 3 precisa ser zero. Tá legal? Então, a gente calculou os 3 deslocamentos. Um vale zero, um vale v mais v0 vezes t sobre 2 e o outro vale v vezes t. Agora, a gente precisa calcular a velocidade média. Toda vez que você precisar calcular a velocidade média, o que você vai fazer? Velocidade média, ela vai depender do deslocamento que você tem dividido pelo tempo. A gente vai pegar o valor do deslocamento total e do tempo total. O tempo total a gente consegue achar pelo desenho mesmo, ó, de 0 a 4t. Então, o tempo total, vou colocar aqui separadinho, o tempo total é 4t. E o deslocamento total vai ser o primeiro deslocamento mais o segundo. Esse pedacinho aqui, v mais v0 vezes t sobre 2, mais o outro deslocamento. O terceiro deslocamento, como vale zero, nem vale a pena somar. E aí, olha o que eu vou fazer aqui. Para a gente ter as coisas no mesmo denominador, você vai ter o seguinte. Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. E assim a gente vai ter v mais v0 vezes t sobre 2 mais 2v vezes t sobre 2. E a gente pode botar isso tudo no mesmo denominador. Colocando sobre o mesmo denominador, você vai ter... Ó, vou aplicar inclusive o distributivo, ó. T com v e t com v0. Você vai ter vt mais v0t mais 2vt. Esse é o teu deslocamento total. Como que a gente vai fazer para calcular a velocidade média? A velocidade média vai ser a divisão desses dois valores. E aí, para facilitar a sua vida, você pode escrever assim, ó, delta S vezes 1 sobre delta T. Por que isso facilita a sua vida? Porque, olha só, você não precisa fazer uma divisão de fração. Delta S vai ser VT mais V0T mais 2VT dividido por 2 vezes, ó, vou colocar isso tudo entre parênteses, vezes 1 sobre o ΔT é 4T. Ficou mais tranquilo de você fazer a conta e mais rápido. Agora a gente vai multiplicar 4T com 2. E assim você vai ter o seguinte, VT, olha só, antes de eu fazer isso, vamos somar, ó, VT com 2VT. Então, a gente vai ter 3VT mais V0T dividido por 2 vezes 4, 8T. O T é um termo incomum em todas as parcelas, tanto do numerador quanto do denominador. A gente pode colocar em evidência. E aí você vai encontrar 3V mais V0 sobre 8 vezes T sobre T. E você pode simplificar esses termos. Logo, a sua velocidade média vai ser 3V mais V0 sobre 8. E isso vai configurar gabarito letra B. Muito obrigado pela sua atenção. Desejo uma ótima semana. E é isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.